Definitivamente, maior a tensão, maior a corrente. Primeiro eu preciso que você entenda o seguinte. O que é a potência? A potência elétrica é igual a tensão multiplicado pela corrente. Ou seja, a potência elétrica é um produto da tensão pela corrente. Isso quer dizer que se eu tenho uma tensão de 100 volts a uma corrente de 1 ampere, isso quer dizer que tem uma potência de 100 watts. E é aqui que reside o problema. Quando se trata de resistência, tensão e corrente, a gente está falando de um conceito elétrico que é existente e que um se relaciona com o outro. Esse material aqui que eu estou usando, ele tem uma resistência. A tensão você não vê, mas ela existe, é como o vento. E a corrente são os elétrons se movimentando. E toda a base elétrica está aqui. Resistência, tensão e corrente. Já a potência é um produto da tensão pela corrente. Só que se ela é um produto da tensão pela corrente, precisa ter uma resistência aqui. E a gente olha para cá e não olhamos para cá. Você vai já entender. Se eu quero encontrar a corrente que vai fluir no sistema de uma resistência ou de um resistor de chuveiro de 6.500 watts, eu pego a potência e divido pela tensão, o que vai me dar 51,18 amperes a 127 volts, e em 220 volts vai me dar uma corrente de 29,54 amperes. Aí aqui nós dizemos assim, viu? Quanto maior a tensão, menor a corrente. Aqui eu posso usar uma bitola de fio, por exemplo, de 16 milímetros quadrados. E aqui eu posso usar uma bitola de fio de 6 milímetros quadrados. Eu estou desconsiderando aqui várias questões, temperatura, agrupamento. Ora, se a potência é 6.500, ela vai ser 6.500 a 127 e vai ser 6.500 a 220. O que vai alterar aqui é a corrente. E por que a corrente altera? Devido à resistência. A gente vai pegar aqui 127 dividido por 51,18, ou seja, a tensão pela corrente, e a gente vai encontrar 2,48 Rs ou ohms. 220 por 29,54 de corrente, nós vamos ter 7,44 R. Vamos considerar essas duas resistências aqui. A gente desenvolveu ela somente levando em consideração o comprimento. A resistência maior vai exigir um corpo maior. Então, essa resistência seria mais ou menos desse tamanho, enquanto essa resistência seria mais ou menos desse tamanho. Claro que isso é fictício, desconsiderando também muitos conceitos, como bitola e outras situações a mais, temperatura e por aí vai. Mas aqui a gente já consegue ver que o que a gente está olhando é para o produto da tensão pela corrente em cima de um corpo e não para o que realmente acontece. Se você for comprar um resistor de chuveiro de 127 volts, ele vai ter propriedades diferentes de um resistor de chuveiro de 220 volts para chegar a 6.500 watts. Vou fazer uma brincadeirinha antes de ir para a lei de Ohm, nessas mesmas características aqui. Vamos dizer que eu pegue a resistência, que é do chuveiro de 220 volts, que nós acabamos de encontrar, que é 7,44, e vamos submeter ela a 127 e encontrar a potência. Como que eu faço isso? Tensão ao quadrado sobre a resistência. Isso quer dizer que eu vou ter 127 volts ao quadrado pela resistência, que era 7,44. Eu estou pegando a tensão de 127 e submetendo a resistência do resistor do chuveiro de 220. E o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar uma potência de
2.167,87 watts. É muita potência. Alguma coisa não está certa. Agora vamos fazer o mesmo com o de 220. 220 ao quadrado, dividido pela resistência do resistor do chuveiro de 127. 2,48. E nós vamos encontrar 19.516,12 watts. Ou seja, são valores totalmente diferentes e também exorbitantes. Por quê? Porque foram construídos de forma diferente, submetidos a tensões diferentes. Então vamos pegar essa resistência que nós encontramos do resistor do chuveiro de 220 volts e vamos submeter à lei de Ohm, que diz que a corrente é igual à tensão sobre a resistência. Qual é a nossa resistência? Está fixa em 7,44. Então vamos primeiro para 127 volts. Eu vou fazer de uma forma linear aqui. 127 volts dividido por 7,44. Nós vamos encontrar uma corrente de 17,06 amperes. 220 volts dividido pela mesma resistência, ou mesmo o mesmo corpo físico, nós vamos encontrar uma corrente de 29,56 amperes. Opa, peraí, o que aconteceu agora? Agora a tensão aumentou e a corrente aumentou. Então, definitivamente e essencialmente, quanto maior a tensão, maior a corrente. O que acontece é que nós olhamos para o lado errado, desconsiderando a resistência e olhamos somente para a potência. Porém, se a gente submete a um produto que é a potência, a gente vai encontrar o contrário. É algo matemático. Obrigado.